Bem, para você que não me conhece, eu me chamo Marcos Paulo, tá bom? Queria desejar para você um bom dia. Se você não está nos visitando, saiba que essa família ela ama você. Quem quiser cadeira, ainda tem cadeira aqui na frente. Continua com a tua Bíblia aberta em João 3, tá bom? Se você quiser cadeira, tem aqui também. A gente vem falando nesse mês de novembro sobre o tema morte. Não é um tema muito confortável de se falar, mas é um tema necessário sim de se escutar. A Bíblia fala que é melhor estar numa casa onde há morte do que numa casa onde há vida, porque ali você reflete sobre a vida. Mas hoje, como tema, a gente tem Jesus, o sacrifício que vence a morte. E nada melhor para explicar esse sacrifício do que nós lermos João 3,16, que a gente sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porque o Filho do Homem não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo. E baseado nessa afirmação de fé que é João 3,16, a gente hoje vai estar explanando 3 pontos bem breves sobre por que e como Jesus ele vence essa morte que nos atormenta tanto. Por volta de mais ou menos 5 anos atrás, eu estava na universidade e um professor estava discorrendo sobre como Cristo ele foi o maior suicida da história. E naquele dia que ele falou isso, ele sabendo que eu era um cristão, que eu era um crente em Cristo Jesus, que eu acreditava que o Senhor havia ressuscitado e havia vencido a morte e nos ensinava a vencer a morte também por meio do sangue dele, ele falava essas coisas de propósito para ver o que é que eu ia dizer. E eu sempre tinha uma resposta na lata, ou então estava aprendendo a ter uma resposta na lata para responder a ele. Mas nesse dia eu não consegui responder. E eu digo para vocês que eu passei mais ou menos 5 anos tentando entender. Jesus foi o maior suicida da história, como assim? Realmente, ele morreu, ele se deu para morrer. Mas Jesus é um suicida? Recentemente, nas ondas da vida do surf, eu estava lá no meio do mar e é engraçado como o Espírito Santo age. Existe uma diferença muito grande entre você jogar futebol e o seu time fazer o gol contra e o seu time não jogar nada, dizendo eu não quero jogar. E foi basicamente a diferença do que Cristo fez. Cristo não se matou, Cristo se entregou. Porque como a própria palavra que ele havia inspirado homens do passado, dizia o seguinte: sem derramamento de sangue não há perdão. Ele tinha que jogar pelas regras do jogo, para que por meio dessas regras do jogo, ele trouxesse vida. E como fala o autor de Hebreus, não só vida, mas que nós também tivéssemos um novo e vivo caminho para podermos chegarmos ao Pai, a vida eterna. A vida eterna não é uma coisa tão simples de se explicar, é complexa. Eu gosto de explicar dizendo o seguinte: quando a gente abre a nossa Bíblia e vê lá em João 14,6, quando Jesus está com seus discípulos nos últimos momentos com ele diz assim: eu vou para o Pai. E aí Filipe diz o seguinte: mas Senhor, nos mostra como chegar ao Pai. Como é que a gente faz para chegar lá? E Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, Ele é o caminho. Jesus lá em João no capítulo 10, ele diz o seguinte: eu sou a porta por onde as ovelhas entram. Ou seja, Jesus ele é o caminho e Jesus ele é a porta. Jesus em outra situação estava falando sobre o caminho largo e o caminho estreito. E ele estava falando isso não para pessoas que eram, como a gente chama, do mundo. Ele estava falando para pessoas que eram da comunidade que estavam andando com ele, eram seguidores dele. E o que é que acontece? Ele falou para os seus seguidores: existe um caminho largo e um caminho estreito. Muitos dos meus seguidores entram no caminho largo e muitos dos meus seguidores entram no caminho estreito. O caminho estreito leva à salvação. Só que a gente, na nossa congregação, a gente tinha aquele estudozinho que a gente via que o caminho estreito era como se fosse quase um slackline, né? Que você vai aqui assim e eu posso cair agora, eu posso não cair, né? Só que eu não enxergo o caminho estreito daquela forma. E o caminho largo, em contrapartida, parecia aquelas micaretas, né? Que era bem grandona assim, todo mundo dentro e no final tinha uma cachoeira de lava, era mais ou menos assim que a gente dizia. Ou seja, o caminho estreito era quase aqui uma coisa que você ia cair uma corda, e o caminho largo era um caminho onde todo mundo passava dentro.
Eu enxergo de outra forma. Jesus Cristo, Ele é o caminho. É como se o caminho estreito, do outro lado dessa parede aqui, do outro lado, Deus está lá. E a vida eterna também está lá. Só que eu não posso passar por aqui. Eu não consigo, eu não sou fantasma. E o que é que acontece? Cristo, quando veio e morreu, Ele criou um novo e vivo caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Ele veio aqui, simplesmente fez o caminho no molde dele. E a parede adentro, para poder chegar ao Pai, é na medida dele, é no formato dele. Só que para você entrar nesse caminho aqui, você tem que deixar para trás as coisas desse mundo. Por quê? Porque não entra aqui, não cabe. Você pode até levar, e você vai conseguir entrar com as coisas do passado. Mas vai chegar uma hora onde você vai ter que abrir mão das coisas do passado. Porque você não vai estar aguentando carregar as coisas aqui dentro e andando todo torto nesse caminho. Vai chegar uma hora onde você decide ou largar as coisas do passado, ou você decide largar o caminho. Engraçado que em Atos, a igreja, a comunidade do Cristo vivo era chamada de a comunidade, aqueles seguidores do caminho. Nós também temos que ser seguidores do caminho. Só que sabe o que é interessante? Ele nos chama para poder carregar o jugo dele, ficar do lado dele, entrar nesse caminho junto com ele, que ele é o caminho. E ele vai nos ensinando, tira isso daqui, tira aquilo ali, tira esse excesso, vai andar mais fácil no caminho. E de tanto a gente passar tempo com ele, a gente aprende a ser como ele, a ser como o caminho. E sabe o que é interessante? Chega uma hora da vida que a gente está tão moldado que andar dentro desse caminho é fácil, é mais prazeroso, não é tão incômodo, porque a mentira que estava aqui não está mais, o adultério que está aqui não está mais, o incômodo aqui da cintura não incomoda mais. Cristo já tirou, já moldou, já passou a lixa aqui, ó. Agora o interessante é que lá em João 10 ele fala o seguinte, ele é o caminho, beleza, mas em João 10 diz que ele é a porta também. O caminho é simplesmente a preparação para tu poder passar na porta da vida eterna. Porque a porta é no molde dele também. Sabe o que é interessante? Esse período que nós passamos dentro do caminho junto com Cristo vai nos dar intimidade com Ele. Aprendei de mim, aprendei de mim, aprendei de mim. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aprendei de mim, aprendei de mim. E quando a gente chega lá na porta da vida eterna, Jesus vence a morte nos dizendo o seguinte, entrai no meu reino. Eu te conheço, eu sei quem tu é, tu sabe quem eu sou. Meu Espírito habita em ti. Jesus vence a morte nos dando a vida eterna, por meio desse novo e vivo caminho, onde Ele é o caminho, Ele é a porta e Ele é a vida. Depois que a gente passa pela porta, a vida é Ele. Só que eu já estou acostumado com essa vida, vivendo com Ele aqui nessa terra, nesse caminho, passando pela porta. A minha vida aqui na terra é o início do céu, como a gente falou na última pregação. Por isso que Jesus, quando Ele fala nessa questão de passar por esse caminho e deixar as coisas da vida para trás, é aí onde Ele fala em Lucas 9:23, que Ele diz, quem quiser seguir-me, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Tira das costas, pega a tua cruz, vem comigo aqui, o meu fardo é leve. É dessa forma que Ele vai vencendo a morte para a gente. É dessa forma que Ele vai nos dando a vida eterna. Eu tenho um exemplo aqui, eu não tenho uma corda gigante, mas às vezes, vamos usar aqui no caso esse microfone, como exemplo. Esse microfone aqui, vamos supor que esse fio dele, quem já foi no Sobrevivente já viu isso aqui. Vamos supor que esse fio desse microfone vai até a parede ali. Vai até a parede, tá bom? Essa parte aqui do microfone é o tempo que a gente vive nessa terra. O resto do fio que vai até a parede, vai depois do prédio, vai até a Domingos Olímpio, vai até a Avenida da Universidade, é a vida eterna. Só que a gente toma decisões nessa vida baseado só nesse pedacinho aqui do microfone, ó. Nesse pedacinho de tempo aqui. Quando na verdade a gente tem o resto do fio todinho para viver. Que a gente possa estar vivendo a nossa vida, não como se a gente fosse viver só esse pedacinho do microfone aqui, mas como se a gente fosse ver esse resto do fio todinho, sempre em diante. E aí Jesus, Ele vence a morte na cruz do Calvário, falando o seguinte, onde está, ó morte, o teu poder de ferir? Onde está, ó morte, a tua vitória? Citando Paulo aqui.
Cristo, quando morreu naquela cruz e derramou aquele sangue dele todinho ali, ele disse: está consumado, está feito, acabou, não precisa mais fazer nada, creia em mim, tenha o meu Espírito, me confesse como seu Senhor e Salvador, me ame, me ame, me ame. Não é seguir regra, é me amar. Essa é a primeira forma que Jesus vence a morte, nos dando a vida eterna. Tem uma segunda forma que Jesus vence a morte também na nossa vida. No caso, Jesus vence a morte para nós sermos seres humanos que testemunhem isso. Em João 3,10, se a gente ler aqui, Jesus vai dizer: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu acho interessante o que Jesus está falando aqui, sabe por quê? Jesus está dizendo o seguinte: a gente está falando aqui o que a gente está vendo. Eu estou vendo o reino de Deus, os meus apóstolos, os meus discípulos estão vendo o reino de Deus, e eles estão falando isso. Para a gente poder estar salvando outros da morte também, a gente tem que estar enxergando o reino de Deus nesse mundo, para que a gente passe isso para os outros. Só que a gente não enxerga o reino de Deus muitas das vezes. Eu citei aqui 3 razões. Primeira, nós não enxergamos o reino de Deus nesse mundo porque nós estamos ligados demais nesse sistema babilônico capitalista. É ganhar dinheiro, é ganhar dinheiro, é ganhar dinheiro, é perder dinheiro, é ganhar dinheiro, é perder dinheiro, é estudar para ganhar dinheiro, é não sei o que para ganhar dinheiro. Tudo é dinheiro. Isso é um sistema altamente destrutivo. Segunda razão porque a gente não enxerga o reino de Deus nessa terra, porque a crise está grande. Mais uma vez, dinheiro. Terceira razão, porque o entretenimento é maior que o nosso Deus. É muito fácil eu esquecer de Deus quando eu estou entretido, gente. A hora que o homem cristão mais esquece de Deus é num jogo de futebol. Deixa o time dele perder, eu não subir para a Série B, eu não subir para a Série A. Ele esquece de Deus bem facinho, ele começa a xingar o jogador, ele xinga todo mundo. E o que é engraçado, sabe o que é? Homem troca tudo, mas homem não troca de time não. O amor pelo time é incrível. Troca de igreja, troca de trabalho, troca de carro, às vezes troca de mulher, mas não troca de time não. Pode prestar atenção nisso. O amor dos homens pelo time, se fosse por Deus, era incrível. A vibração, o fanatismo, tudo fanista. Nós não enxergamos o reino de Deus. Sabe, no livro de Atos, a palavra que mais aparece no início dele é testemunha. E vocês serão testemunhas. E vocês serão testemunhas. Testemunhas em toda Jerusalém, Judéia e Samaria. Os discípulos testemunhavam, a igreja testemunhava. Testemunhava o quê? Testemunhava que Cristo ressuscitou, que Cristo é o Filho de Deus, que Ele subiu aos céus e que Ele continua vivo fazendo maravilhas ao nosso redor. E nós temos que enxergar isso. A palavra grega de testemunha é mártir. Essa palavra mártir vem do grego, que significa, no caso, essas pessoas que morreram para poder levar essa testemunha adiante. A gente não morre nem um pedacinho para Deus, para levar adiante essa testemunha dele. E quando eu falo de testemunhar, eu lembro muito daquela passagem que Jesus está entrando em Jerusalém, montado num jumento, e o pessoal colocando palhas de palmeira para ele passar por cima. As pessoas enxergavam Jesus, viu o que ela fazia dentro de Jerusalém e dizia: bendito é o que vem em nome do Senhor. Lá vem ele, bendito é o que vem em nome do Senhor. E o pessoal se arrepiava todo e gritava: bendito é o que vem em nome do Senhor. E eles começavam a gritar em hebraico: Baruch rabá beshen Adonai, Baruch rabá beshen Adonai. E Jesus vinha entrando, e eles viam Jesus entrando e diziam: lá vem, é ele, é o bendito que vem em nome do Senhor. Mas eu não enxergo Jesus. A gente não enxerga Jesus. Por isso que a gente não grita Baruch rabá beshen Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. A gente não canta isso. A coisa era tão forte que Jesus disse: se eles calarem, as pedras gritam. Só que a gente nem para ser pedra está servindo. Nós não testemunhamos porque nós estamos ocupados demais para ganhar dinheiro, porque nós temos que entregar relatórios, porque nós temos que cobrar produção, porque nós temos que estudar para a prova, porque na verdade estamos pouco se lixando para o Cristo ressurrecto. É por isso que a gente não testemunha. É por isso que a gente gasta a nossa saliva com PEC 241. É por isso que a gente gasta tempo com Temer. É por isso que a gente gasta tempo falando de crise, falando de bobagem, defendendo político corrupto. Que a gente fica se desunindo como cristão
em nome de politicagem, em nome de partido político, ao invés de se unir em nome de Jesus e proclamar esse rei que vive para sempre. Antes de ontem, uma pessoa me mandou uma mensagem aqui no meu celular. Esse celular está precisando fazer terapia. Ele escuta muito pecado. Ele lê muito pecado. A pessoa me mandou uma mensagem assim e disse: me ajuda. Eu estou querendo enxergar Deus. Eu cresci enxergando Deus na igreja. Eu não consigo mais enxergar porque eu me afastei dele. Sabe por quê? Porque nós trocamos a glória do Deus eterno pela imagem de homens e de animais. Romanos capítulo 1. É o maior pecado de todos. Não, Marcos Paulo, não existe maior pecado que outros. Existe sim. Eu dizer, eu não quero saber de Deus. Esse é o maior pecado de todos. Porque dessa forma nem o Espírito Santo pode agir na minha vida e nem pode me salvar. O Espírito Santo não pode fazer nada. É coisa de demônio. Não existe. É o que Jesus explicou como blasfêmia do Espírito Santo. E isso Jesus não pode fazer nada quando eu digo isso. Eu não quero saber de Deus. E quando eu não quero saber de Deus, eu sou entregue a todos os outros pecados. E todos os pecados são iguais. É tudo pecado diante de Deus. E pecado é eu ofender a Deus, é eu me distanciar dele. Mas eu não ia simplesmente dizer aqui o problema, a problemática, e não trazer de uma forma prática, uma forma de levar Cristo ressurreto a outras pessoas que estão morrendo para que elas possam vencer a morte também. Sabe qual é a maior prova de maturidade? Uma das maiores provas de maturidade cristã? Uma das maiores provas de maturidade cristã. Vamos abrir a Bíblia aqui, por favor, em 1 Coríntios capítulo 9. Eu vou mostrar, eu não vou falar, vamos abrir a Bíblia aqui. Essa forma aqui de mostrar o Cristo ressurreto para todos ao nosso redor é uma forma de maturidade cristã tão grande que se qualquer pessoa for tentar fazer e não tiver maturidade, ela corre o risco de cair. Por isso ela tem que ser muito madura espiritualmente para saber fazer isso daqui. Versículo 20 de 1 Coríntios capítulo 9. Paulo diz: fiz-me judeu para com os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que estão sem lei. Versículo 22. Fiz-me como um fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. E agora essa frase aqui é célebre e é uma das mais incríveis para mim. Fiz-me tudo para com todos, a fim de ganhar alguns, para Cristo Jesus. Eu fiz-me tudo para com todos, para ganhar alguns poucos para Jesus. Cara, isso aqui é maturidade. É você saber entender. Não é simplesmente você chegar escarrando na cara da pessoa os pecados dela e dizer que ela está errada. Você está fechando uma porta. A gente tem que aprender, no caso aqui, a ter maturidade e sabedoria de como chegar e se fazer um com os outros para que os outros venham estar entendendo que Cristo é a melhor coisa da vida deles. Só que a gente mostra um Cristo, um Deus raivoso, com um chicote na mão, pronto para matar aquele cara que vai pecar. Não é assim. Não é isso. O nosso Deus é justo, o nosso Deus é amor. Ontem a gente estava falando aqui no Jovem sobre homofobia. Se cristãos são ou não homofóbicos. Quem se considera aqui homofóbico? Ninguém, né? Mas saibam vocês, eu estou dizendo a mim também, que nós temos uma grande tendência de ser homofóbico. O mal do evangélico hoje é ser o dono da verdade. E dizer que os outros vão para o inferno. Sabe qual é o problema? É que o adúltero, o ladrão, o mentiroso, o psicopata a gente manda para terapeuta. O homossexual a gente manda para o inferno. Nós não somos, e eu digo isso com muito amor, mas quem de nós aqui, provavelmente todos, tem algum conhecido que você ama, que é homossexual? Provavelmente. Quantos de vocês começam a pensar e a peneirar? Eu queria muito que ele conhecesse o Senhor, mas quantos de nós tem a coragem de trazer alguém para cá e tem medo de que as pessoas aqui venham estar julgando essa pessoa? E aí a pergunta que eu faço:
Nós somos uma congregação preparada para receber os homossexuais? É a questão de moda, né? Eu lembro que 20 anos atrás a moda, não estou dizendo que é a mesma coisa, estou dizendo que era a moda. A moda 20 anos atrás é que nós tínhamos que trazer os drogados. E sabe o que aconteceu? Os drogados vieram. E tem igrejas hoje que se prepararam tanto para receber drogados, que os drogados, eles vivem uma vida de verdade. Uma vida boa, uma vida plena, uma vida reestruturada, uma vida sem mal e sem trauma. Nós temos que nos preparar para nos fazermos judeu com judeu. Tudo para com todos, a fim de ganhar alguns para Cristo. Porque senão a gente vai estar guardando para a gente a palavra e o reino de Deus. E não é por aí não. Mas Marcos Paulo, eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que dizer para ela qual é o pecado dela. Eu sei que você tem, mas é o seu dom? Não, mas comigo é assim, eu falo a verdade, eu não escondo nada não, eu sou curto e grosso. Então cuidado, você pode estar expondo a pessoa que você está falando a verdade. Você pode estar fazendo ela passar vergonha na frente dos outros. Cuidado, você pode estar envergonhando e fazendo com que o clima fique tenso ao seu redor. Nós não somos juízes que temos que acusar ninguém não. Jesus não acusou aquela mulher lá que estava cometendo adultério, foi pega em adultério não. Se nem ele apedrejou, por que eu vou apedrejar? Agora ele conseguiu redirecionar aquela mulher para não pecar mais. Vai e não peques mais. E isso é totalmente diferente. Primeiro ponto, Jesus vence a morte, nos dando a vida eterna. Segundo ponto, Jesus vence a morte, fazendo com que nós levemos vida a outros que não têm Ele ainda. E terceira coisa, Jesus vence a morte e o estilo de vida de morte. João 3, 19 e 21, por favor. João 3, 19 e 21, por favor. Diz o seguinte: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Cristo vem para nos libertar do estilo de vida mortal. Tem certas coisas que eu vivo hoje que é um estilo de vida mortal. E vamos entender aqui uma coisa. Quando eu me converto dos meus caminhos, quando eu deixo que Cristo trabalhe na minha vida, eu saio do reino do eu para o reino de Deus. Repete comigo, reino do eu para o reino de Deus. Quando eu saio do reino do eu para o reino de Deus, eu deixo de fazer as coisas só para mim. Eu começo a pensar, o que o Senhor iria gostar que eu fizesse agora? E aí eu começo a desenvolver esse pensamento. E eu começo a desenvolver essa ideia na minha cabeça. Porque quando eu saio do reino do eu deixo de ser egoísta e faço as coisas para Ele por amor. É diferente. Quando eu faço por amor, eu não fico pensando, Senhor, até quanto eu tenho que dar para que eu não venha te ofender na oferta? Qual é o mínimo que eu tenho que dar, Senhor? É o dízimo? Até quanto eu posso não te dar para que o Senhor não venha tirar de mim a bênção? Porque se eu não te der a oferta, o gafanhoto vem e come. Os meus celeiros não transbordam, os meus lagares não enchem de uva. A bênção do Senhor vai ser tirada e aí como é que vai ficar a minha prosperidade? Não. Quando eu faço as coisas por Ele, para Ele, por amor, eu esqueço tudo isso. E é basicamente isso que João fala na sua primeira carta, lá em 1 João. Cara, não é para fazer por amor? Não faz. Esse estilo de vida religiosa mata a gente. Eu estou fazendo para Deus porque me pediram para fazer. Não é por aí. Se é para fazer desse jeito, não faz. É isso que Deus fala para o povo de Israel no Velho Testamento. Vocês acham que esses seus sacrifícios, essas suas coisas bem feitinhas para mim, mas sendo feitas na obrigação, tá bonito? Tá fedendo isso aí. Eu não quero isso não. Ele mandou dezenas de profetas para dizer isso. Está fedendo o sacrifício de vocês. Está fedendo essa oferta de vocês de serviço. Está fedendo isso.
Não, não quero mais o ministério. Não, não quero mais saber disso. Não, não quero mais saber de pregar. Não, não quero mais saber de ir na igreja. Eu não vou mais arrumar a cadeira. Eu não vou ficar mais na cozinha. Eu não vou mais varrer o prédio. Eu não vou mais fazer o pão da ceia, o suco da ceia. Eu não quero saber de Deus. Eu não quero saber de fazer nada para Ele. Eu só quero receber. Eu só quero receber. Eu só quero receber. Se não é por amor, é melhor não fazer. Porque se um dia eu chegar para a Fernanda e começar a fazer as coisas obrigado por ela, o meu casamento vai por água abaixo. O bom é inimigo do ótimo. E quando a gente faz as coisas por obrigação, a gente só faz as coisas boas. Não, tá bom. Peraí. Vamos fazer para ficar ótimo. E aí quando a gente vive esse estilo de vida de morte, a gente vive como um cavalo batizado que só pensa em trabalhar. E deixa uma pilha de gente morta atrás da gente, porque o nosso intuito é alcançar as metas e os objetivos. Quando a gente vive um estilo de morte, a gente vive uma vida mentirosa. Uma vida vaidosa ao ponto de fazer qualquer outra mulher sentir inveja da gente. É um estilo de vida de morte. E quando eu tenho esse estilo de vida de morte, eu não deixo o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Eu me torno um chefe chato, um funcionário preguiçoso, um pai não presente, um filho insubmisso. É um estilo de vida de morte. E Ele veio para nos livrar disso. Ele veio também para nos livrar da religiosidade. Porque a religiosidade é um estilo de vida de morte da igreja. Essa nossa congregação aqui, eu posso dizer que eu amo ela. E por amor eu vou dizer isso. A gente tem a igreja, instituição religiosa. E nós temos a comunidade do Cristo vivo. A instituição religiosa tem a sua regulamentação, tem as suas regras, no caso, tem os seus horários de funcionamento. A instituição religiosa tem a forma como eu tenho que me portar e me vestir aqui dentro. A instituição religiosa está preocupada com as tradições. A instituição religiosa está preocupada com a dispersação dos elementos das cadeiras. A instituição religiosa está preocupada com o comportamento. A instituição religiosa está preocupada com a oferta. A instituição religiosa está preocupada com os números, quer dizer. A instituição religiosa está preocupada com uma série de coisas. E principalmente, o modus operandi dos seus participantes, dos seus membros. Por que não dizer, no caso aqui, dos seus filiados? A instituição religiosa está preocupada com frequência. A instituição religiosa oprime. A instituição religiosa é preconceituosa. A instituição religiosa, quando entra uma pessoa que é drogada, que é mendiga, que pode ser o que for, cara. Pronto, usando o exemplo do homossexual. Entrar um homossexual aqui dentro da instituição religiosa começa a agir assim, ó. Aí. A instituição religiosa, quando chega uma pessoa que está visitando há muito tempo que não vinha, diz assim: e aí, turista? A instituição religiosa não ajuda, só afunda. Mas a comunidade do Cristo vivo é totalmente diferente. A comunidade do Cristo vivo, ela é testemunha. A comunidade do Cristo vivo, ela ora independente do momento. Meu irmão, você está passando mal agora, vem aqui, vamos conversar aqui agora, nesse momento, vamos orar aqui. Porque eu sei que você está precisando mais de uma oração do que simplesmente ficar em pé cantando. Vamos aqui, vamos orar, eu e você, ao Senhor, diante dEle, vamos orar. Estende o amor de uma forma única a qualquer um que entrar em nosso meio, onde quer que estejamos. Não é simplesmente aqui. Vive debaixo da graça de Deus. É generosa. Não é quanto eu tenho que dar. Meu irmão, eu posso dar tudo que eu tenho? Assim, eu posso me doar todinho. A comunidade do Cristo vivo se reúne em casas, no prédio, no trabalho, na praça, em todo canto, porque ela não se prende a um local. A comunidade do Cristo vivo, ela se prende ao Espírito Santo e age por meio dele. A comunidade do Cristo vivo é uma igreja, é uma assembleia, é uma eclesia. A comunidade do Cristo vivo é uma igreja
para quem não gosta de igreja. Essa frase está voltando a aparecer na minha vida de novo. Algumas pessoas vieram falar isso de novo para mim. Por quê? A comunidade do Cristo Vivo é a igreja do Senhor. E ela não remete, ela não reverbera a instituição religiosa. E sim o amor de Cristo, a graça de Cristo, o amor de Cristo, a salvação de Cristo, o batismo do Senhor, a ceia do Senhor, a oferta do Senhor, o amor do Senhor, o cantar ao Senhor. Não é simplesmente levantar e cantar, é jogar ali o coração e o meu louvor, a minha mente e o meu coração. A comunidade do Cristo Vivo não é instituição religiosa, é diferente. E hoje o movimento evangélico brasileiro faz com que nós enxerguemos uma instituição religiosa e a comunidade do Cristo Vivo mescladas num só canto. Sabe como é que a gente vai saber quem é comunidade do Cristo Vivo e quem é simplesmente membro da instituição religiosa? Jesus falou bem aqui assim o seguinte: vocês saberão quem são os meus por meio dos seus atos. O ponto é que Cristo nos salva da morte, nos dando a vida eterna, para que nós estendamos isso às pessoas que não têm essa vida, e para que nós venhamos a deixar de viver um estilo de vida de morte nessa terra aqui, seja de jeito de trabalho, de convivência, de família, seja de instituição religiosa também. Ele não nos chamou para sermos instituição religiosa, Ele nos chamou para sermos a comunidade que testemunha o Cristo vivo, onde quer que estejamos. E essa é a palavra que eu deixo hoje. E que o Senhor nos abençoe. Podemos orar? Senhor nosso Deus, nós te glorificamos o nome, porque Tu é bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Perdoa os nossos pecados, Deus. Nos usa, que possamos ser cada vez mais e mais comunidade do Cristo vivo, que tem a salvação e a vida eterna como alvo, juntamente com Cristo, que estende isso, Pai, a todas as pessoas ao nosso redor, não importa quem seja, de uma forma onde o amor, a graça, a bênção, o Teu cuidado e a Tua misericórdia sejam mostrados. Nós somos Teus. Queremos e desejamos ser cada vez mais e mais Teus. Por isso eu te peço que as nossas obras possam estar mostrando isso verdadeiramente. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.